Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos juntos, ainda que virtualmente ou eletronicamente, para estudarmos a palavra de Deus. E nós vamos começar a escola dominical de hoje, a nossa aula, fazendo uma oração, pedindo a bênção do Senhor, a sua graça, a sua iluminação, para mais um capítulo que nós vamos estudar da Confissão de Fé de Westminster. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelas nossas vidas, pelo teu paternal cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos dirigido e cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, de crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, pois precisamos de Ti. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse instante, na aula da escola dominical que teremos. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos conhecer mais um pouco de Ti, da Tua palavra, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia e dá-nos a graça para praticarmos os ensinamentos da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar a nossa aula da Confissão de Fé de Westminster. Vocês já conhecem essa imagem, esse documento, esse símbolo de fé da Igreja Presbiteriana foi feito no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Nós vamos começar, portanto, a nossa aula desse domingo, 2 de agosto de 2020. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. Eu sempre trago esse slide que é para nós gravarmos bem a ideia geral, o todo do livro da Confissão de Fé. Então, a primeira parte que nós já estudamos fala sobre a Bíblia. Segunda parte, assuntos relacionados a Deus. Terceira parte, salvação objetiva, que nós estamos estudando. Quarta, salvação subjetiva. Quinta, assuntos relacionados à vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, assuntos relacionados à igreja. E oitava e última parte, assuntos relacionados à escatologia. Terceira parte que nós estamos estudando, salvação objetiva, são 4 capítulos. Capítulo 6, que nós já vimos, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. 7, do pacto de Deus com o homem. 8, de Cristo o mediador. 9, do livre-arbítrio. Nessa manhã, nós vamos estudar o capítulo 9. O nosso assunto é livre-arbítrio. Do livre-arbítrio é o nosso assunto, o capítulo de hoje, nessa aula da escola dominical. Você vê um homem aí com uma maleta na mão direita, tem 2 caminhos, 2 opções, e ele meio que tem que escolher para que lado vai, se ele vai para a esquerda ou vai para a direita. Então aqui é uma imagem sugestiva com essa placa aí indicativa dos 2 lados e com o nome O Livre-Arbítrio. Nós vamos pensar um pouco nessa manhã sobre esse assunto. Eu quero começar a nossa aula fazendo 2 perguntas iniciais. Essas perguntas são importantes para nos auxiliar na compreensão dos parágrafos ou das seções que vêm a seguir. Primeira pergunta. Na verdade, eu vou fazer a pergunta, não vou responder agora, e aí no final eu refaço essa pergunta para ver se os irmãos mantêm a mesma opinião do início da aula. A primeira pergunta é essa daí. O ser humano tem livre arbítrio ou não? Então pense aí a respeito dessa pergunta. O ser humano tem livre arbítrio ou não? No final, eu vou fazer essa pergunta novamente. Segunda pergunta.
O que é livre-arbítrio? Penso eu, irmãos, que a melhor forma de nós começarmos a estudar um assunto, qualquer assunto que seja definindo aquele assunto que nós nos propomos a estudar. Então, essa segunda pergunta, ela é importante e extremamente necessária para nós. O que é livre-arbítrio? Veja só, a melhor definição que eu encontrei é essa daqui. Uma definição pequena, com apenas uma linha, em poucas palavras, essa é a melhor definição que eu encontrei. Livre-arbítrio é capacidade de agir contrário à sua natureza. Então, essa é a melhor definição que eu já achei a esse respeito. Capacidade de agir contrário à sua natureza. Só para exemplificar. Então, o homem é bom, um exemplo, ele é bom e ele pode fazer o mal. Ou então, ele é mau e pode fazer o bem. Então, isso é livre-arbítrio. É capacidade de fazer algo que contraria a sua natureza, certo? Então, um homem bom, capaz de fazer o mal. O homem mau, capaz de fazer o bem. Okay? Capacidade de agir contrário à sua natureza. O capítulo 9 tem 5 sessões. Ele é relativamente pequeno e nós vamos considerar cada uma dessas 5 sessões seguindo a nossa metodologia, expondo, destacando algumas palavras e lendo alguns versículos para facilitar o nosso entendimento ou a nossa compreensão. A primeira sessão, o resumo da primeira sessão é esse que vocês estão vendo. Trata sobre a vontade do homem. Veja o que diz o texto. A palavra-chave sempre aparece, eu destaco em amarelo para facilitar a nossa compreensão. E a palavra é vontade. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Nós vamos fazer como sempre, não vamos ler tudo porque não teríamos tempo e nem condições, o estudo ficaria muito longo, mas você pode pausar o vídeo e conferir cada uma dessas referências se você assim desejar. Vamos considerar então a primeira sessão. E aqui eu levanto uma pergunta. Do que Deus dotou a vontade do homem? E a resposta é essa palavra que está em amarelo. Deus dotou a vontade do homem de liberdade. Liberdade. Quando Deus criou o homem, conforme nós vemos na narrativa bíblica, lá de Gênesis capítulos 1 e 2, aliás, é interessante que no capítulo 1 nós vemos Deus criando de forma geral e no capítulo 2 Deus detalhando. Por exemplo, se nós não tivéssemos o capítulo 2 de Gênesis, nós não saberíamos como foi que Deus criou o homem. Porque no capítulo 1 fala que Deus criou o homem, mas não fala o como. No capítulo 2 nós somos informados do como. Deus criou o homem do pó da terra e depois criou a mulher da costela de Adão. Então o capítulo 1 mostra a criação no geral e o capítulo 2 ele particulariza como foi essa criação. Então, lá no contexto de Gênesis, lendo os primeiros capítulos de Gênesis, nós percebemos que Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, os representantes federais da raça humana, dotando-os de liberdade natural. E aí os teólogos foram cuidadosos e eles dizem bastante coisa aqui em poucas linhas, em 5 linhas, como vocês estão vendo aqui. Quando eles falam a respeito dessa liberdade, eles dizem, essa liberdade não é forçada nem para o mal, nem para o bem, nem para o mal, ok? Então, é uma liberdade natural, eles agiram naturalmente de acordo com a liberdade que Deus havia concedido ao casal, a Adão e Eva.
Então eles não eram forçados, Deus não os forçava nem para o bem, nem para o mal. Então eles chamam de liberdade natural. Então, do que Deus dotou a vontade do homem? De liberdade natural é a resposta que nós encontramos na primeira sessão. Duas referências bíblicas para nos ajudar a entender a primeira sessão. Deuteronômio 30, 19. Esse versículo é interessante, veja só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Recentemente nós estudamos no Panorama Bíblico o livro de Deuteronômio. Aliás, nós sugerimos, está no canal da nossa igreja, na playlist, você pode encontrar lá na seção Panorama Bíblico o nosso estudo a respeito do livro de Deuteronômio. Aqui, já nos aproximando do final do livro, no capítulo 30, Deus toma duas testemunhas, os céus e a terra. E ele, veja a palavra que eu destaquei em amarelo, proposta, propus. Percebam que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E veja depois do ponto e vírgula aí, Deus não força, mas Deus dá a sugestão que seria melhor para a vida do povo. Deus diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus criou o homem com liberdade natural, essa liberdade não é forçada nem para o bem, nem para o mal, e Deus está aqui em Deuteronômio, através de Moisés, ensinando o povo para que eles vivessem nos caminhos do Senhor. Então ele está dizendo, eu estou fazendo essa proposta, eu propus para vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e a sua descendência. Então esse é a primeira referência. Segunda, Tiago 1,14, nós lemos o seguinte, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós não colocamos na projeção aí, mas o versículo 13, Tiago 1,13, vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta nenhuma pessoa. E aí vem, por isso, essa expressão do versículo 14. Ao contrário. Esse ao contrário não é Deus o responsável pela tentação. É você mesmo. Sou eu, é você, somos nós. E aí eu destaquei essa palavra em amarelo, cobiça. Cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça quando essa nos atrai e nos seduz. Querem ver um exemplo para nos ajudar aqui? O próprio exemplo de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Gênesis 3, o texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Quando eles olham para aquele fruto, eles cobiçam com os olhos, depois têm interesse, comem, desobedecem a Deus. Veja, mas eles fizeram isso. Eles não foram forçados por Deus, não foram forçados nem mesmo pela serpente, simbolizada por Satanás ali. Eles usam de sua liberdade natural, que não era forçada nem para o bem e nem para o mal. Então, essas duas referências bíblicas nos ajudam a entender este assunto. Segunda sessão, o resumo dela é essa pequena frase, a inocência do homem. A primeira sessão fala sobre a vontade do homem, a segunda, a inocência do homem. Veja o texto, a palavra-chave da sessão é inocência, e os teólogos escreveram o seguinte, o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mutavelmente,
de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Aqui, antes da gente seguir, eu quero dar uma explicação a respeito de livre-arbítrio versus livre agência. Isso aqui eu acredito que gera bastante confusão no meio evangélico e carece de uma explicação mais detalhada para que nós entendamos. É muito comum no meio evangélico, a maioria esmagadora das pessoas, para não dizer todas elas, já ouviu falar a respeito dessa expressão, livre-arbítrio. No entanto, eu desconfio que essa expressão livre-agência não é tão conhecida assim no meio evangélico. Talvez no meio tradicional, como os presbiterianos, batistas, os históricos, sim. Talvez no meio pentecostal, nem tanto. Então, eu quero fazer uma distinção, uma explicação antes de nós seguirmos na análise do capítulo 9. Então, a relação entre livre-arbítrio e livre-agência. O que é um e o que é o outro. Definição, veja aí. Livre-arbítrio. Eu já falei, mas vale a pena repetir. Livre-arbítrio é capacidade de agir contrário à sua natureza. Essa pequena frase foi a melhor frase e a melhor definição que eu já achei a respeito desse tema livre-arbítrio. Capacidade de agir contrário à sua natureza. Aqui eu coloquei um parênteses para tentar dar um exemplo. Decisões espirituais, como, por exemplo, a salvação. Então, o livre-arbítrio, e aí eu coloquei sublinhado, não temos. O homem não tem livre-arbítrio. Isso gera talvez uma surpresa para muita gente. Por quê? Porque é comum nós ouvirmos essa expressão livre-arbítrio, dizendo eu tenho livre-arbítrio para escolher a Deus, para escolher as coisas da fé referentes à salvação. Não temos. Porque veja, o nosso entendimento reformado, calvinista, presbiteriano, é de que apenas Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio eles eram santos, eles eram perfeitos e se tornaram maus, pecadores. Agora, e aí Deus diz, não coma do fruto proibido, porque se comerem, certamente morrerás. E aí eles não conseguem fazer o caminho inverso. Eles eram bons, se tornaram maus, e aí, sendo maus, eles não conseguem fazer o caminho de volta, serem bons por sua própria natureza. Eles não conseguirão fazer isso, dependerão única e exclusivamente da graça de Deus. Então eu deixei sublinhado, não temos o livre-arbítrio, ok? Vamos para a definição de livre-agência, e eu trouxe exemplos para facilitar. Livre-agência é capacidade para fazer escolhas na vida. Exemplos, decisões cotidianas, como por exemplo, que casa eu vou comprar, que carro que eu vou comprar, que namorado ou namorada eu vou escolher, que roupa que eu vou comprar, a cor, etc. Então, veja, aqui com relação à casa, eu vou comprar uma casa ou um apartamento? Então, isso eu tenho liberdade, eu tenho a livre agência, a expressão agência é de agente. Nós somos um agente livre, nós não somos robôs que não tomam decisões, que não escolhem nada na vida, não é nesse sentido. Mas para diferenciar, essa expressão livre agência foi criada pela teologia reformada para distinguir da expressão livre-arbítrio. Então, para deixar muito claro para você que me assiste, livre-arbítrio tem a ver com coisas espirituais, com a questão da salvação. E livre-agência tem a ver com as decisões do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, que casa que eu vou comprar, que modelo de carro, o namorado ou a namorada que eu vou escolher, a roupa. Para mim a roupa é bem fácil, né? Quando eu vou comprar, para mim seria tudo azul, porque a minha cor preferida é azul, então a minha livre agência é bem limitada aqui devido às cores. Eu gosto bastante do azul. Aliás, se você está vendo aí, o fundo do slide também é azul. Então aqui eu usei a minha livre agência, por exemplo.
brincando com vocês. Então, para distinguir livre-arbítrio com relação à salvação. Livre agência, nós somos agentes livres para tomar decisões, mas não em caráter espiritual ou que abranja a salvação. Okay? Então, essa definição é importante. Você pode pausar o vídeo, ler com calma aqui essa explicação entre livre-arbítrio versus livre agência. Tendo dito isso, sigamos em frente aqui. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão. São poucos textos, se você desejar, pode lê-los com mais vagar. Vamos analisar um pouco a segunda sessão. E aqui tem uma pergunta. O que o homem tinha antes do pecado? Então, a palavra que está sublinhada é a palavra-chave da sessão e as palavras em amarelo é o que ele tinha. Então, o que o homem tinha antes do pecado? Ele tinha duas coisas, liberdade e poder. Liberdade, Deus criou o casal, Adão e Eva, com plena e total liberdade. Eles eram bons e com liberdade para serem maus. No entanto, se eles se tornassem maus, eles não conseguiriam fazer o caminho de volta. Maus se tornarem bons. Então, Deus os criou com liberdade, ok? Liberdade para agir, para tomar decisões, para cuidar, cultivar a terra, cuidar da criação. Nós chamamos na teologia, Adão era o vice-gerente da criação. Ele administrava todas as coisas. Então, ele tinha liberdade. Tanto você pode observar, inclusive interessante aqui, a palavra liberdade aparece duas vezes, ela está destacada em amarelo, e a palavra poder também aparece duas vezes destacada em amarelo. A segunda coisa que eles tinham era poder. Poder tanto para se manterem no estado em que foram criados, como poder para caírem desse estado. Então, Deus os fez com liberdade e poder quando eles ainda estavam no estado de inocência. E veja, por inocência aqui, entenda-se, sem pecado, ausência de pecado, eles não tinham pecado ainda e cometido algo que desagradasse a vontade do homem, aliás, de Deus. Duas referências bíblicas para nos ajudar. Primeira, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Preste atenção aí nas palavras destacadas. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observe no versículo 16, eles receberam uma ordem de Deus. E a ordem é clara: dessas árvores vocês podem comer, mas dessa daqui não. E essa árvore, a árvore proibida está no versículo 17. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E veja que, se você lê o texto lá em Gênesis, você percebe que, às vezes, algumas pessoas não reparam esse detalhe, a árvore estava no meio do jardim, no meio. A árvore não estava num cantinho, escondido, discretamente, não. Ela estava no meio. Todo santo dia, Adão e Eva passavam por ali e, na verdade, eles tinham liberdade para comerem de todas as árvores, mas não poderiam comer dessa árvore que estava no meio. Essa árvore limitava a ação do primeiro casal. E Deus faz uma afirmação categórica, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A segunda referência bíblica para nos ajudar é Gênesis 3:6, já no contexto da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja a expressão comeu. Eles foram seduzidos pela astúcia da serpente, simbolizada na pessoa de Satanás. Eles comem e aí vai acontecer o que Deus falou: olha, não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando o texto fala de morte, é preciso que nós entendamos, no restante da revelação bíblica, que existem 3 tipos de morte na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. De uma maneira geral, no restante da revelação bíblica, nós aprendemos que são esses 3 tipos de morte que estão presentes aqui em Gênesis capítulo 3. Terceira sessão. Nós já vimos a vontade do homem, a inocência do homem, e agora nós vamos ver o pecado do homem. Ok? Veja aí, a palavra-chave é pecado. Ela aparece 2 vezes na sessão, eu deixei destacada em amarelo. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, aqui as coisas vão complicar um pouco, porque na segunda sessão eles caíram, eles estavam em inocência, no entanto, na terceira sessão entrou uma coisa chamada pecado. E nós vamos analisar já essa terceira sessão. Essas são as referências bíblicas da terceira sessão. Vamos analisar aqui. Então, a palavra-chave é pecado, eu deixei ambas sublinhadas. E a pergunta é: o que o homem perdeu com o pecado? Novamente, a palavra poder já apareceu numa sessão anterior e ela aparece novamente. Ele perdeu o poder de vontade. Ele perdeu a capacidade de fazer escolhas com relação, escolhas espirituais, com relação à salvação e às coisas de Deus. Veja que aqui na terceira sessão está claro para nós que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, ok? Então, eles eram, só recordando, livre-arbítrio, eles eram bons e poderiam se tornar maus, poderiam pecar. Já sendo maus, eles não conseguem fazer o caminho inverso, se tornarem bons, ok? Então, eles perdem o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. E também nós podemos ver aqui, já no final, que eles são, que o pecado deixou eles incapazes de se converter. Eles não conseguem se converter por conta própria. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar. 2 referências bíblicas. Veja, esse texto é forte. Efésios 2, versículos 1 e 5. Veja aí que vai a palavra que eu destaquei, mortos, aparece em ambos os versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja, ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deixa eu só fazer um pequeno exercício com você. Eu disse ainda há pouco que quando Deus disse que Adão e Eva não deveriam comer do fruto proibido, e Deus disse certamente morrerás, nós encontramos lá 3 tipos de morte: a morte física, espiritual e eterna. Pense aí comigo que tipo de morte que o versículo 1 está falando.
Qual é a ênfase que Paulo está falando aqui? E a resposta que eu dou para vocês é, no versículo 1 e também no versículo 5, Paulo está falando de morte espiritual. Não é morte física porque o homem está vivo. Ele fisicamente está vivo. Também não é morte eterna porque ainda não houve o juízo final, o julgamento final. Então, por exclusão, só sobrou aqui a morte espiritual. Então Paulo vai dizer, Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É de coisas naturais, de realidades espirituais que o apóstolo Paulo está tratando. E ele deixa muito claro em ambos os versículos esse estado, o estado de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos vida juntamente com Cristo. E aí ele já dá uma pincelada no final do versículo 5 de como é ou de como será a salvação. Pela graça sois salvos. Lá no versículo 8, não está na projeção aí, mas você pode conferir. Ele vai dizer novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A segunda referência bíblica, 1 Coríntios 2,14. Repare aí a palavra que eu deixei em amarelo, loucura. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, isso aqui me impressiona. Aliás, eu sempre, toda vez que eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus para alguém, entregar um folheto evangelístico, eu me lembro desse versículo. É possível que você já tenha falado de Jesus para alguém e esse alguém tenha zombado de você, tenha dado risada, não tenha aceito e ainda talvez tenha perguntado para você, mas você acredita nisso mesmo? Você segue, pauta a sua vida nisso, no Evangelho, nos ensinos de Cristo, nos valores de Jesus? Essas reações, risada, zombaria, etc., sabe o que acontece? É que o homem natural é o homem sem Deus. Ele não consegue entender as realidades espirituais. E ele acha tudo isso uma loucura. Loucura. Eu sempre digo que o versículo 14 aqui é o versículo do não crente, do descrente. E o versículo 15 é o próximo, né? 1 Coríntios 2,15, é o versículo do crente, quando Paulo faz um contraste. No versículo 14, o homem natural. No versículo 15, o homem espiritual. E aí ele fala que o homem espiritual julga todas as coisas e as entende. Ok? Então, é importante dizer. Outro detalhe que eu queria enfatizar aqui, nós vimos nessa sessão que o homem se tornou incapaz de se converter. Às vezes, a gente ouve muito isso na igreja, né? Quando eu me converti, bom, essa expressão, claro que talvez a pessoa esteja falando isso com liberdade poética, mas biblicamente falando ela está errada. Não foi eu que me converti. Alguns até dizem assim, bom, eu vou aproveitar a minha vida e aí quando eu for velho, quando eu for idoso, aí eu venho para a igreja e aí eu me converto. Do ponto de vista bíblico, isso não é possível, isso é um erro grave. Eu não me converto, é Deus quem me converte, é Deus quem, da perspectiva bíblica que nós seguimos, e o calvinismo que nós defendemos ensina isso, é Deus quem me converte, ou quem me habilita para que eu possa crer e receber as suas coisas, os valores do reino de Deus. Ok? Então, Jesus vai dizer lá em João 15,16, se não me engano, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, aqui nós temos esse versículo, o 14 do descrente, o 15 do crente.
Quarta sessão, a penúltima. Nós já vimos alguns aspectos, 3 aspectos, tudo relacionado com o homem. Aliás, nas 5 sessões, nós enfatizamos algo relacionado com o homem. E o resumo da quarta sessão é essa pequena frase, a conversão do homem. Na primeira nós vimos a vontade do homem, a inocência do homem, o pecado do homem e agora a conversão do homem. A palavra-chave é converte, e aliás eu já até falei na sessão anterior, né, na terceira, quando fala de conversão aqui, né, quando eu me converti, não, o correto é, a gente até entende essa expressão poeticamente, mas o correto é quando Deus me converteu. Mas leiamos aqui o texto da penúltima sessão, a quarta. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Essas são as referências bíblicas da quarta sessão. Vamos analisar aqui um pouco. Eu reduzi o tamanho da fonte para que o parágrafo coubesse no slide. Veja aí a pergunta que eu criei para responder o questionamento aqui da quarta sessão. O que Deus faz na conversão do homem? E aí nós podemos ver duas coisas. A primeira coisa tem a ver com libertação e a segunda tem a ver com habilitação. Então, a primeira coisa que Deus faz na conversão do homem é libertação. O texto diz, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Okay? Aliás, aproveitando aqui esse assunto, queria dizer algo que é um fato inquestionável, que todo mundo, talvez seja pesado dizer isso, mas assim, toda a humanidade é escrava de alguém. Isso é um fato. Tem aqueles que dizem que são ateus, tem aqueles que querem ser neutros, que não querem tomar posicionamentos, mas uma coisa é fato. Toda a humanidade, cada pessoa individualmente, ela é escrava de alguém. Tem gente que é escrava do vício, tem gente que é escrava da bebida, da sexualidade, enfim, do trabalho, de qualquer coisa que nós poderíamos citar aqui. Todo mundo é escravo de alguém. Quando nós nos convertemos ou fomos convertidos pela graça de Deus, nós deixamos de ser escravo de alguém para nos tornar escravos de Cristo. Só que essa é uma escravidão boa. A palavra, por exemplo, no Novo Testamento, servo, quando Paulo diz, eu sou Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo. A expressão servo significa escravo. Ele está dizendo que é escravo de Jesus Cristo. Então, fechando parênteses aqui, todo mundo é escravo de alguém. A minha pergunta é, você é escravo de quem? Eu sou escravo de quem? E a melhor resposta que nós poderíamos dar aqui é que nós podemos e devemos ser escravos de Jesus Cristo. O seu senhorio é absoluto sobre nós. Lá em Mateus 11 ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, a primeira coisa que Deus faz na conversão do homem é libertá-lo da escravidão do pecado. Segunda coisa tem a ver com habilitação. O texto diz,
e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Veja, ele nos habilita, sabe por quê? Nós vimos ainda há pouco, lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas espirituais porque eles são loucura. Eles não podem entendê-las porque se discernem espiritualmente. Veja, o homem, se colocar o bem e o mal diante dele, o homem natural, sem Deus, ele quer o mal, felizmente. E ele precisa, segundo o nosso entendimento, ser habilitado para que ele faça coisas espiritualmente boas e que agradam ao Senhor. Vamos ver aqui alguns versículos para nos ajudar. Duas referências bíblicas aqui. Primeira, Colossenses 1,13. Veja aí a expressão, nós falamos agora há pouco de libertação, Paulo vai tratar desse assunto em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, esse versículo é muito pesado, eu não sei se você percebeu, mas ele é muito pesado. Ele, Jesus, nos libertou do quê? Do império. Pensa no império. O império é algo grande, extraordinário. Só que aqui não era um império bom. Nós temos, por exemplo, na história, o império egípcio, o império assírio, o império babilônico, o império medo-persa, o império romano. No final dos tempos haverá o império do anticristo. E veja, é o império das trevas. Ou seja, Jesus nos tirou de um lugar de trevas para nos levar a outro lugar e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus por essa obra tão grande e extraordinária feita pelo Filho de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Isso aconteceu depois da conversão. Segunda referência, Gálatas 5,17. Paulo vai falar sobre uma luta constante, uma guerra constante entre duas naturezas que há em nós. Ele diz, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Depois da nossa conversão, carne aqui carne não é simplesmente o tecido que cobre os nossos ossos. Carne é a nossa natureza caída, corrompida e afetada pelo pecado. E aí ele fala da carne e fala do espírito. Espírito com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. Depois da nossa conversão, o Espírito Santo veio morar em nós. Paulo diz lá em Efésios 1,13, que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção. E não há trégua, não há folga nenhuma aqui. É mais ou menos aquela ideia dos dois anjinhos, né? O anjinho branco dizendo na sua orelha, né? A ilustração que as pessoas fazem é: faça a vontade de Deus, adore a Deus, leia a Bíblia, faça a oração. E aí vem o anjinho vermelho, talvez simbolizado pelo diabo, dizendo: não faça nada disso. Siga a sua carne, siga os seus desejos. E aí Paulo vai falar dessa grande luta, de uma guerra de naturezas totalmente incompatíveis e diferentes que há dentro de nós. Uma quer agradar a sua carne, os seus prazeres, e a outra quer agradar ao Senhor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se novas. Vamos partir para a quinta e última sessão, a vontade perfeita do homem. Não sei se você lembra ainda de cada resumo de cada sessão. Primeira sessão, a vontade do homem. Aqui eu acrescentei um pouco, não sei se vocês perceberam. Na primeira sessão eu falei da vontade do homem. Na quinta eu acrescentei a vontade perfeita do homem. A segunda sessão fala sobre a inocência do homem. A terceira, o pecado do homem. A quarta, a conversão do homem.
e, finalmente, a vontade tornada perfeita do homem, a quinta e última seção. O texto é pequeno, tem apenas 3 linhas. A palavra-chave aqui é vontade. Vontade. Diz assim o texto: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Vamos ver aqui. Essas são as referências bíblicas da quinta seção. Você pode conferir se assim desejar. Vamos analisar aqui. Essa seção é pequena, apenas 3 linhas, como eu falei. A pergunta que eu fiz para tentar entender a seção é essa daqui. Quando a vontade será perfeita? Vontade aqui no caso do homem. Quando a vontade do homem será perfeita? E a resposta é na glória. Na glória. Meus irmãos, aqui nessa terra, enquanto nós vivermos, nós nunca seremos perfeitos, infelizmente. Quando Deus nos converteu, quando Ele mudou a nossa vida, a nossa natureza, Ele não tirou de nós a velha natureza. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, precisando da graça de Deus. No entanto, quando Ele nos converteu, quando o Espírito Santo veio morar na nossa vida, no nosso coração, quando, segundo Efésios 1:13, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, Deus não tirou a velha natureza de nós. Por mais piedosos que sejamos, por mais compromisso que nós tenhamos com o Senhor, nós não conseguiremos ter perfeição plena e absoluta nessa vida, infelizmente. Haverá, como nós lemos em Gálatas 5:17, 2 naturezas, a carne contra o espírito, a velha natureza contra a nova, elas fazem oposição uma à outra, uma querendo fazer aquilo que lhe é particular. Então, quando é que a vontade do homem será perfeita? Os teólogos vão dizer apenas na glória. Paulo vai trabalhar um pouco isso em 1 Coríntios 15, quando ele fala sobre a ressurreição. E ele diz que o que é hoje corruptível vai ser ressuscitado para se tornar incorruptível. O que é perecível será imperecível. Então ele trata um capítulo longo, 1 Coríntios 15, são 58 versículos, e ele fala a respeito da ressurreição do corpo. Então, quando a sua vontade será perfeita? Resposta: apenas na glória. Nosso corpo, quando ressurreto, quando estiver na glória, será semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas há um detalhe importante aqui, que na quinta seção, a última palavra diz assim, só. Essa vontade se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Eu não sei se vocês repararam que essa palavrinha só, ela foi colocada de propósito aqui, e ela tem o seguinte significado. Lembram-se que nós começamos lá no primeira sessão, falando que o homem tinha livre-arbítrio? Adão e Eva tinham livre-arbítrio, então capacidade para agir contrário à sua natureza. Então eles eram bons, poderiam ser maus. Agora, quando nós estivermos na glória, aqui pelo que eu entendi da quinta sessão, nós vamos ter meio livre-arbítrio. Vocês repararam aí? Meio livre-arbítrio. Por que meio? 50%. Porque eles dizem assim, olha, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Por que não para o mal? E aqui eu tenho uma teoria, que você não é obrigado a concordar comigo, talvez seja uma heresia edivaldiana. A heresia aqui é a seguinte, por que eles colocaram a expressão só aqui no texto? Para não começar tudo de novo, né? Essa é a minha teoria, não sei se eu estou correto nela, é só uma dedução minha. Por que é liberdade para o bem só?
para não começar tudo de novo. Em poucas palavras eu resumiria, para não começar tudo, para não voltar aqui. Porque veja, Deus deu livre-arbítrio para Adão e Eva lá no Éden e olha o que aconteceu. Se der livre-arbítrio para o bem e para o mal lá no céu, se deixar por conta do ser humano, então isso aqui é só um pensamento meu, brincando com vocês, eles colocaram a palavra só para não começar tudo novamente, para a gente não voltar aqui por conta do livre-arbítrio. Então, presume-se por essa quinta sessão, que no estado de glória eles têm meio livre-arbítrio, metade do livre-arbítrio. Livre-arbítrio completo, nunca mais. Somente Adão e Eva tiveram no nosso entendimento. Veja aí as duas referências bíblicas. 1 de João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, Ele, Jesus, seremos semelhantes a Ele, Jesus, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, ele está falando sobre a manifestação de Jesus. Ele ainda não se manifestou, ele ainda não veio pela segunda vez. Quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. Apocalipse 22, 3 e 4, o apóstolo João diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Aqui ele já está falando do novo céu e da nova terra. Nela, o novo céu e a nova terra, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, dois detalhes importantes no versículo 3 diz que não há mais maldição e no versículo 4 diz que nós vamos contemplar a face de Deus. É preciso entender isso corretamente. Nós vamos contemplar a face de Jesus Cristo, porque nós não conseguiremos ver Deus o Pai e nem Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo porque é Espírito e Deus porque Paulo vai dizer em uma de suas cartas que Deus habita em luz inacessível. Então é a face de Jesus Cristo, o Deus homem, lá no céu nós vamos ver assim como ele é, diz o apóstolo João no versículo que nós lemos anteriormente. Muito bem, eu volto para a pergunta que eu fiz para a gente encerrar aqui. A primeira pergunta: o ser humano tem livre arbítrio ou não? Resposta: não. Temos livre agência. Segunda pergunta que eu fiz lá no começo e a repito aqui: o que é livre arbítrio? Resposta: capacidade de agir contrário à sua natureza. O homem sendo bom, torna-se mal, mas ele sendo mal, não consegue fazer o caminho inverso, fazendo coisas boas. E quando eu me refiro a coisas boas, são coisas espirituais. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos então a nossa aula. Esse é o capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, do livre-arbítrio. Na nossa próxima aula, que será no dia 9 de agosto, nós vamos começar a estudar a quarta parte do livro, que trata sobre assuntos relacionados à salvação subjetiva. Eu trouxe aqui só para os irmãos verem, não vou nem citá-los, mas esses são os assuntos da nossa próxima sessão. A quarta parte tem 9 capítulos, vai do capítulo 10 até o capítulo 18. Então nós vamos tratar nas próximas aulas acerca desses assuntos. Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 10, que fala sobre vocação. E o assunto mais especificamente é da vocação eficaz. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, na nossa próxima semana, se Deus assim nos permitir. Desde já nós agradecemos a sua companhia em nos assistir e pedimos que você continue assistindo às nossas aulas dessa confissão que tem uma teologia tão rica, tão farta e tão bíblica para nos ensinar. Eu quero convidar você para que nós oremos, encerrando assim a nossa aula dessa manhã. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças mais uma vez pela oportunidade que tu nos deste de estudar a tua palavra, de te conhecer mais, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pelo capítulo 9, que fala sobre livre-arbítrio. Obrigado pelos ensinamentos. Te agradecemos porque mesmo o primeiro casal, Adão e Eva, tendo livre-arbítrio, tendo usado mal dessa liberdade, o Senhor foi gracioso para nós e mudou e converteu o coração do homem. Ajuda-nos, ó Deus, para que saibamos usar com sabedoria a nossa livre agência, a capacidade de fazermos escolhas na vida, mas que essas escolhas honrem, glorifiquem e exaltem o teu santo nome. Nós te agradecemos pela aula de hoje, por essa manhã, e pedimos que o Senhor nos dê um dia e um domingo abençoado e na tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.